Oi galera, eu espero que todos estejam bem, tá? Na aula de hoje nós vamos iniciar a genética mendeliana. Então, vem comigo, tá? Então galera, nós vamos fazer o seguinte agora, tá? Imagina que nós vamos pegar um cromossomo. Vou pegar um cromossomo aqui de uma pessoa para fazer uma análise. Opa, tá aqui, só um cromossomo, tá? Lembrando, esse cromossomo nada mais é do que pedaços de DNA envolvido com proteínas, certo? Proteína do tipo histona. Então, olha o que acontece. Quando eu analiso o cromossomo, eu vou entender que ele tem um pedacinho dele, aqui que eu vou até marcar de azul, tá? Pintando aqui para você, que vai ser responsável por determinar uma característica no indivíduo. Ei, professor, determinar uma característica do indivíduo? É sim. Esse pedacinho aqui, nós vamos chamar ele de gene. Então, o que é que vai ser o gene? O gene vai ser um fragmento do cromossomo, tá? Que é capaz de determinar uma característica no indivíduo. Na verdade, a definição correta seria o seguinte: gene é um fragmento do cromossomo de DNA, né? Na verdade, do DNA, que é quem forma o cromossomo, capaz de induzir a síntese de um peptídeo. Esse peptídeo, ele é traduzido em uma proteína que acelera uma reação química que dá uma característica. Então, eu prefiro dizer logo o seguinte para você, tá? Que o gene vai ser um pedaço de um cromossomo que vai me dar uma característica. Vamos supor uma característica qualquer, tá? Vamos supor que esse gene aqui, ele interfere, por exemplo, na cor do olho. Não vou botar cor do olho não, tá? Eu vou colocar tipo do cabelo. Tá aqui, ó. Tipo de cabelo. Ok? Olha o que vai acontecer. Logo embaixo desse cromossomo, a gente vai ter um outro pedacinho dele. Um outro gene. Esse outro gene ele vai determinar outra característica no indivíduo. Está aqui, ó. Então o gene passa a ser um fragmento, um pedaço do cromossomo capaz de determinar uma característica no indivíduo. Ei, professor, vi no livro que é um fragmento de DNA. Mas, cara, esse cromossomo não é feito de DNA? Então aqui a gente teria outro gene, tá? Vamos supor que esse gene bem aqui, ele vai ser importante para determinar, por exemplo, o lobo da orelha, se o lobo da orelha está preso ou está solto. Pronto, lobo da orelha. Opa! E aí? No cromossomo a gente teria um outro pedacinho, e aí vai, capaz de determinar uma característica do indivíduo. Esse outro pedacinho, pessoal, estou pintando ele aqui de azul, tá? Nós também vamos chamar ele de gene. Professor, quantos genes eu tenho no cromossomo? E, pessoal, você tem muitos, tá? Você chega a ter mais de 1000. Eu estou fazendo aqui só um esquema aqui para que você consiga entender que o gene é um pedaço do cromossomo que vai me dar uma característica. Nesse caso aqui, eu vou pensar que ele vai me dar, sabe o que? A capacidade de enrolar a língua. Pronto. Tem gente que consegue enrolar a língua fazendo um U, tem gente que não consegue. Isso é genético. Tá aqui, ó. Capacidade de enrolar a língua. Tá ok? E aqui embaixo eu teria outro gene. Vamos brincar com esses três aí pra gente começar. Presta atenção, tá? O tipo de cabelo. Então olhe para você. O tipo de cabelo que é determinado, tá? Nós vamos supor que está determinando o seu cabelo liso. O lobo da orelha está determinando que o lobo da sua orelha é preso. E aí o que vai acontecer? A capacidade de enrolar a língua. Vamos supor que você consegue enrolar a língua e produzir, fazer com que ela fique em U. Certo? Olha o que nós vamos ter. Você é desse jeito? Bom, pessoal, nem sempre nós somos o que os nossos genes determinam. Tá ok? Olha o que vai acontecer. É que nossas características, elas são dadas não por um gene, mas pela interação de dois genes. Então, para interagir com esse gene que está aqui, existe, tá? Do lado desse cromossomo, um outro cromossomo. E olha o que é massa, tá? Ó, olha o que é massa. Esse cromossomo ele vai apresentar nas mesmas alturas do outro cromossomo genes que influenciam em mesmas características. Então, olha aqui, ó. Aqui, pessoal, eu vou ter um gene, tá ok? Que vai influenciar no meu tipo de cabelo. E aí, professor? Pode ser que o gene determine a mesma coisa. E pode ser que o meu cabelo determinado seja o cabelo liso. Mas eu vou colocar diferente aqui, tá? Eu vou colocar aqui o cabelo
vai ser crespo. Olha o que acontece. Na mesma altura, mais ou menos na mesma posição, eu vou ter um cromossomo com um gene que também vai influenciar no lobo da orelha. Tá aqui, ó. Então eu tenho um gene aqui, tá? Que vai influenciar. Tá aqui, ó. O gene vai influenciar no lobo da orelha. Olha o que acontece, pessoal. Orelha. Vou riscar, tá? Porque não tem quadro aqui, então é orelha. E aí vamos supor, esse lobo da orelha vai ser um lobo solto. Olha aí o que acontece. Na mesma altura, eu vou ter um outro gene que também vai influenciar na capacidade de enrolar a língua. Então tá aqui, ó. Na mesma altura, eu vou ter um outro gene que influencia na capacidade de enrolar a língua. Aqui, ó, capacidade de enrolar a língua. Eu vou dizer aqui, ó, que esse aqui, ele não permite. Em U. Não permite enrolar em U, tá? Então tá aqui, ó. Não permite. Bom, olha o que isso ensina, tá? Isso ensina o seguinte. Preste atenção que eu vou mudar até a cor da caneta, que é para você visualizar melhor. Vou pegar uma caneta diferente. Vou pegar essa caneta aqui, tá? Você tá vendo esses genes que estão um do lado do outro, influenciando na determinação de mesmas características? Você tá vendo? Esse gene aqui e esse aqui, por exemplo. Esses genes que estão um do lado do outro, influenciando na determinação de mesmas características, eles vão ser o que nós chamamos de genes alelos. Professor, o que é o gene alelo? É aquele que vai estar um do lado do outro, influenciando em mesma característica. Você está vendo, ó, esse par de genes aqui, ó, um do lado do outro, influenciando em mesmas características? Então, que esse gene é desse? Esse gene é alelo. Esse aqui, professor, ó, esse aqui, está um do lado do outro, influenciando em mesmas características. Esses que estão um do lado do outro, influenciando em mesmas características, são alelos. Professor, esse e esse não é nada, tá? Mas os que estão um do lado do outro, influenciam em mesmas características, tipo do cabelo, lobo da orelha, capacidade de enrolar a língua, eles são alelos. Tá ok? E olha o que é massa, tá? O segredo é que um dos cromossomos, ele sempre vem do meu... Um dos cromossomos desses que formam par, sempre vem do meu pai, o outro sempre vem da minha mãe. Esses cromossomos, então preste atenção, tá? Ó, esses cromossomos, onde um vem do meu pai, o outro vem da minha mãe, que tem genes que influenciam em mesmas características, eles são chamados de nada mais, nada menos do que cromossomos homólogos. Então, olha o que diabo era cromossomo homólogo, pessoal, que a gente tem tanta dificuldade de entender. Cromossomo homólogo nada mais é do que aqueles cromossomos onde um vem do meu pai e outro vem da minha mãe, que formam pares, tá ok? E que tem genes que influenciam em mesmas características. Quer dizer, eles têm genes alelos, que são esses genes que influenciam em mesma característica. Toda célula que tiver cromossomo homólogo, ela vai ser chamada de célula diploide. Então, olha o que é uma célula diploide. Célula diploide, nós vamos representar ela por 2N. Ela nada mais é do que aquela célula que tem cromossomos homólogos. Quer dizer, aquela célula que tem cromossomos formando pares. Eu nunca esqueço. Um dos cromossomos vem do meu pai e o outro vem da minha mãe. Qual é a consequência disso? Se um dos cromossomos vem do meu pai, então, ó, quando o cromossomo vier, ele vai trazer genes do meu pai. Se o outro cromossomo vem da minha mãe, quando ele vier, ele traz genes da minha mãe. Então, olha o que vai acontecer. Olha a consequência. Ó. Por exemplo, em relação ao tipo de cabelo. Um gene vem do meu pai e o outro vem da minha mãe. No lobo da orelha, um gene vem do meu pai e o outro vem da minha mãe. Capacidade de enrolar a língua. Um gene vem do meu pai e o outro vem da minha mãe. Professor, e o que seriam as células diploides? Você lembra quando acontece a meiose? Quando acontece a meiose, eu separo os cromossomos homólogos. No que eu separar os cromossomos homólogos, as células formadas só vão ter um dos cromossomos do par. Essa célula que só tem um cromossomo do par, tá? Ela vai ser uma célula haploide. Tá ok? O que é uma célula haploide? É aquela que não tem cromossomos homólogos. Porque eu separei eles aonde? Durante o processo de meiose. Tá ok? Então olha aqui, ó. Quando eu terminar a meiose, pessoal, eu só tenho na minha célula uma célula com um dos cromossomos do par. Ou esse,
ou esse, ok? Essa célula é a célula haploide. Ok, galera, então vamos continuar. Oi, galera, a gente vai dar uma paradinha aqui no vídeo, já já a gente volta.